Ora, sejam bem-vindos, queridos estudantes. Hoje começamos com a nossa aula. Eu sou Domingos Cristóvão, vosso professor de Higiene e Epidemiologia, e vamos tratar então de uma disciplina que certamente vocês já ouviram falar. Creio eu que todos já perceberam-se, quer pela televisão, quer pela rádio, que hoje vamos atualizar os dados epidemiológicos, hoje vamos falar da pandemia, hoje vamos falar de epidemia. Certamente estamos a falar de uma disciplina que tem o nome de epidemiologia. Ora, para falarmos de epidemiologia, nós temos um sumário para vocês. Nós vamos tratar então dos objetivos, definição, classificação da epidemiologia, evolução histórica e aplicação da nossa disciplina. Portanto, qual é o objetivo geral da nossa aula? É descrever a importância da cadeira, demonstrar a sua ligação com outras disciplinas no controlo das enfermidades na nossa comunidade. Portanto, vamos definir a epidemiologia como ciência, vamos analisar a sua importância no contexto da ocorrência de fenômenos de saúde e doença dentro das comunidades e, por fim, vamos caracterizar a evolução histórica dessa disciplina no seio e no contexto das outras disciplinas. Quando nós falamos de epidemiologia, remete-nos a uma palavra que vem do grego, que significa epi, ou seja, sobre, demos, que significa população, e logos, que é o estudo ou ciência. Portanto, desse jeito, a epidemiologia remete-nos a uma ciência das epidemias, ou seja, propõe ela estudar quantitativamente a distribuição dos fenômenos saúde e doença e os seus determinantes ou condicionantes nas populações. Quer dizer que a epidemiologia é a ciência que estuda as frequências, a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde e doença numa população e o controle dos eventos relacionados com a saúde da população. Portanto, haverá certamente uma determinada diferença entre a epidemiologia e a clínica. Em que se difere, então? Quando nós falamos das outras disciplinas clínicas, estamos a referir de ciências que estudam as doenças numa determinada pessoa, portanto, caso a caso. Quando nós tratamos de epidemiologia, estamos então a estudar as frequências, a distribuição das doenças em grupos de pessoas, ou seja, nas comunidades. Portanto, para aparecer a epidemiologia, surgiu a partir de um tripé, ou seja, a clínica, a estatística e a medicina social. Reparem que a epidemiologia surge no século XVIII a partir de um cientista médico britânico, John Snow, que no seu consultório foi recebendo pacientes com sinais e sintomas semelhantes e provenientes de uma determinada região. Ora, reparem que ele ficou muito atento e foi verificando que as pessoas que vinham com os mesmos sintomas vinham de determinada região e tinham consumido uma determinada substância que era a água de um poço. Então, em um mapa, John Snow foi colocando as pessoas por proveniência. É assim que ele determinou que havia um tripé. Portanto, a pessoa, o tempo e a sua proveniência.
E isto ele começou a descrever como sendo a epidemiologia descritiva. Quer dizer que a epidemiologia pode se dividir em epidemiologia descritiva e epidemiologia analítica. A epidemiologia descritiva é essa que nós referimos, que tem a ver com o tempo, com a pessoa e a região ou local de proveniência. E a epidemiologia analítica passou a ser, então, a questão que verificou o agente etiológico, o hospedeiro e o meio ambiente. Quer dizer que John Sloan, na sua abordagem analítica, ele foi verificando que a água que era consumida por esses pacientes que ele atendia tinha um determinado verme que se chamou vibrião colérico. E este vibrião tinha como hospedeiro o corpo humano, que através do meio ambiente terá caído na água e consumido esta água, criou o fenômeno saúde e doença nesta população. Portanto, resumindo, a epidemiologia passou a ser descrita como uma ciência que apoia a demografia, apoia a estatística e apoia a clínica médica. Portanto, a epidemiologia passou a ser, neste momento, naquela altura, como um patrono, ou seja, John Snow passou a ser considerado como o pai da epidemiologia. Estudos prosseguiram e, através desses estudos, foi-se verificando que a epidemiologia tem uma determinada aplicação. Para que então nós precisamos estudar a epidemiologia? Ora, analisemos todos. A epidemiologia serve para informar a situação da saúde da população. Serve para investigar os fatores que determinam a situação da saúde de uma determinada comunidade. E, por fim, também para avaliar o impacto das ações para alterar a situação encontrada. Vejam, por exemplo, que neste momento em que o mundo atravessa a pandemia de Covid-19, a epidemia vai surgir como uma disciplina capaz de reportar as condições sociais das comunidades e quais são as vias e meios para o combate a esta epidemia. Então, com este objetivo, a epidemiologia vai certamente ajudar os caros estudantes a reverem e a compreender a sua importância no contexto dos estudos epidemiológicos dentro de uma comunidade. Por hoje terminamos por aqui, continuamos na próxima